E aí, meus camaradas, eu sou o Contramestre Preguiça e esse é o Comunidade Libertação, nosso canal para falar sobre história da capoeira, história do Brasil e comunismo. E antes que eu vá me esquecendo aí, deixa o seu like, aperta o sininho, curte, compartilha, manda pro pessoal aí que é amigo de vocês para saber um pouco mais sobre o assunto de hoje. E o assunto de hoje é política e samba, a polêmica entre Noel Rosa e Wilson Batista. Meu plano para esse vídeo é a gente ouvir as músicas do Noel Rosa e do Wilson Batista, né, ali desse embate que houve entre eles, e aí a gente ir analisando, mostrando alguns pontos interessantes para a gente pensar a política ali na era Vargas e tudo mais. Mas antes disso eu vou fazer só uma breve introdução para vocês entenderem que polêmica é essa, quem é Wilson Batista, quem é Noel Rosa, qual era o contexto ali que eles estavam, da música, do samba naquele momento, para a gente partir para as músicas mesmo e para a gente fazer alguns comentários sobre alguns elementos interessantes aí que eu acho que vocês vão curtir de saber. Então, pessoal, essa polêmica aconteceu entre Noel Rosa, o então auto-intitulado Bacharel do Samba, que foi um dos grandes nomes do samba brasileiro. Ele foi como se fosse um dos, não o único, mas um dos, o Elvis Presley do samba, sabe? Ele era essa figura branca que conseguia tornar mais palatável ali, mais aceitável o samba, que era uma cultura negra, dentro ali da sociedade brasileira do período dele. Então até hoje ele é marcado como um dos maiores nomes do samba brasileiro por esse pioneirismo, né? Por ser realmente um poeta com uma qualidade técnica inegável e que tem grandes clássicos aí da música popular brasileira. No momento da polêmica, ele já era um grande nome estabelecido ali no meio musical. Já o Wilson Batista era um recém-chegado no Rio de Janeiro que estava começando a carreira ali quando a polêmica começou. Wilson Batista que ganhou o apelido de Maestro Caixa de Fósforo, porque como ele não tocava nenhum instrumento, ele tirava todas as músicas e as melodias dele só com uma caixinha de fósforo. E por conta disso, muitos sambistas ficavam impressionados com ele, por ele conseguir elaborar melodias tão incríveis ali com apenas uma caixinha de fósforo. Tanto que Paulinho da Viola já disse que o Wilson Batista, para ele, é o maior sambista da história do Brasil. E essa polêmica que a gente vai ver hoje aconteceu na década de 30. E foi um momento onde estava estourando o teatro de revista, o rádio, o samba ele estava começando a sair dos morros e vindo para as gravadoras que estavam começando a gravar os discos. O samba nesse momento estava deixando de ser o que se chamava na época de samba rural e estava se tornando ali esse samba de rádio. Então ele estava perdendo um pouco das influências baianas e estava ganhando uma nova cara ali, uma nova roupagem no Rio de Janeiro. E a década de 30 era o momento em que se estava instaurada a ditadura do Estado Novo, liderada por Getúlio Vargas, que tinha um projeto de embranquecimento e modernização do Brasil aos moldes do que foi na Europa, que tinha uma filosofia própria que depois ficou conhecida como trabalhismo. Eu falei um pouco melhor sobre todo esse contexto do Vargas e da relação dele com os movimentos sociais em um outro vídeo meu que está aqui no canal, vou colocar aqui na tela para vocês irem lá dar uma conferida, porque vai casar muito bem com esse vídeo. Inclusive eu já falo dessa polêmica lá, nesse outro vídeo, mas eu vou entrar aqui em detalhes, vou reagir verso a verso, aqui vai ficar mais aprofundado isso. E aí nesse outro vídeo eu falo da relação também do Vargas com a capoeira, com o mestre Bimba, com a legalização da capoeira e alguns outros pontos. Então confere lá, acho que vai ficar muito legal se vocês assistirem os dois vídeos, que um vai fazer vários links para o outro. Acho que um dos principais pontos que deu aí o estopim para essa polêmica entre o Noel Rosa e o Wilson Batista foi justamente a figura do malandro, que vai ficar claro já na primeira música dessa disputa, que vocês vão ver que já havia uma tensão entre diferentes grupos para se apropriar sobre a figura do malandro, do samba e de tudo mais ao redor disso. E isso é muito fruto desse contexto de Estado Novo, que já jogava a sua influência no samba, inclusive chegou a censurar vários sambas da época, e o primeiro samba que a gente vai trabalhar aqui, que é o Lenço no Pescoço do Wilson Batista, foi justamente um desses sambas censurados e justamente por trazer a figura do malandro de uma forma que não se enquadrava ali aos valores do trabalhismo.
Eu quero gravar um vídeo específico só para essa apropriação da figura do malandro, como o Vargas lidou com isso, que é de um jeito assim realmente bem original, assim, é bem legal, tem muita coisa interessante pra gente trazer nesse vídeo, mas eu vou fazer um vídeo à parte sobre isso. O de hoje é um pouco mais amplo, assim, eu vou falar sobre isso, mas também vão ter outros elementos aí. Mas o que eu quero é que vocês guardem esse contexto, né, de modernização, de uma política trabalhista que queria embranquecer o samba, que queria embranquecer os movimentos sociais de uma forma geral naquele momento, e que o samba estava passando por esse processo aí de começar a virar uma mercadoria, de estar ali nas gravadoras, tá virando um grande produto que está sendo apropriado como uma identidade nacional nesse momento. E agora falando mais especificamente dessa polêmica, ela, quando aconteceu ali nos anos 30, ela não ficou tão famosa assim, não era algo que o grande público tinha conhecimento dela, os jornais não repercutiram ela, nada do tipo. Ela aconteceu principalmente ali no meio do samba mesmo, ali dos compositores, o pessoal que era da ativa no samba no Rio de Janeiro naquele momento sabia o que estava acontecendo, sabia, conhecia as músicas que estavam sendo feitas, inclusive a maioria dessas músicas foram gravadas bastante tempo depois de elas serem compostas. Elas eram compostas e cantadas ali nas rodas de samba e iam jogando alfinetadas de um lado para o outro. E essa polêmica acabou sendo resgatada só anos e anos depois pelo Almirante, que era um radialista e compositor da época, que fez uma série biográfica do Noel Rosa na rádio, e ele mostrou passo a passo dessa disputa com o Wilson Batista. Ele organizou essa disputa e mostrou com a visão dele. E aí tem algumas divergências aí para a visão de outras pessoas sobre essa polêmica que eu vou falando ao longo do vídeo. Essa série do rádio depois virou um livro do Almirante e também virou um disco onde compila certinho todas essas músicas que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, sem mais enrolação, vamos para as músicas e a gente vai parando, vai analisando elas direitinho, beleza? Acompanha aí comigo, coloca um fone para ouvir porque, putz, é poesia pura essas músicas, sério, de verdade, é muito boa. Para além das questões políticas que a gente vai analisar aqui, as músicas por si só já valem muito a pena, são muito boas. Em 1933, Silvio Caldas gravou Cheio de Bossa, um samba de um rapazinho que chegara um pouco antes de Campos e ficara fascinado com a malandragem aqui da Lapa, do centro do Rio de Janeiro. Esse samba, chamado Lenço no Pescoço, deu origem à famosa polêmica entre o Noel e o Wilson Batista, esse rapazinho aí que a gente está falando. A gente vai mostrar essa polêmica inteirinha como aconteceu com todos os sambas. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho em ser tão vadio. Vou dar essa primeira pausa aí. Pô, desculpa, gente. Vou dar umas quebradinhas nas músicas, vou tentar deixar elas correrem mais, tá? É que como eu vi aí que deu uma pausa aí de uma métricazinha, achei que cabe de falar. Repara que ele fala aqui todo o estereótipo do malandro bem escrachado. Essa música, ela recebeu duras críticas. O Orestes Barbosa, que é outro sambista famoso, ele até fez um artigo reclamando, criticando. Tem gente, inclusive, que interpreta que a partir desse artigo foi que o Noel Rosa teve a intenção depois de responder essa música. Já era comum nessa época ter samba sobre malandragem, mas não nesse nível de arrogância, assim, sabe? No sentido da palavra de não fingir, não se esconder e falar mesmo. É isso, eu tenho orgulho de ser tão vadio. Nessa época, a gente tem que lembrar que a escravidão tinha sido abolida há pouquíssimas décadas. E aí tinha uma geração do povo preto que realmente olhava para o trabalho, esses valores de trabalho,
esse trabalhador comportado, modelo de cidadão, e não se reconhecia naquilo, porque já foi esperado dele, dos antepassados dele, durante séculos, que eles vivessem para o trabalho e que se conformassem com isso e vivessem apenas isso. E agora que eles tinham a oportunidade de serem libertos, ter a liberdade, eles queriam não ter a ver com o mundo do trabalho. Eles se orgulhavam de não ser do mundo do trabalho, como uma negação de tudo que a sociedade esperava dele. Óbvio que isso não é um bloco homogêneo, né? Todo o povo preto pensava assim, mas existe uma parcela da população preta que olhou para o mundo do trabalho e resolveu se relacionar com ele dessa forma, uma forma transgressora, uma forma de não se alinhar com o que a sociedade racista, preconceituosa e que escravizava eles até pouco tempo atrás esperava deles. Então, não vou interromper o resto da música, beleza? Presta atenção nos outros versos, que essa da polêmica inteira talvez seja a minha música favorita. Sei que eles falam desse meu proceder. Eu vejo quem trabalha andar no miserê. Eu sou vadio porque tive inclinação. Eu me lembro, era criança, tirava samba canção. O Noel, curiosamente, um fascinado por essa mesma malandragem, resolveu responder o samba do Wilson Batista quase que a verso. E assim ele fez o Rapaz Folgado. Deixa de arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. E tira do pescoço o lenço branco, compra sapato e gravata. Joga fora essa navalha que te atrapalha. Com o chapéu do lado deste rata. Da polícia quero que escapes, fazendo samba canção. Eu já te dei papel e lápis, arranja um amor e um violão. Malandro é palavra derrotista que só serve pra tirar todo o valor do sambista. Proponho ao povo civilizado não te chamar de malandro, e sim de rapaz folgado. Bem, aí vocês viram o finalzinho, né, da música ali do Wilson, né, os últimos trechos, e já vem a resposta do Noel, ali respondendo quase que verso a verso tudo que o Wilson fala. Então, o Wilson, ele vem para representar uma figura de malandro, de malandragem, e o Noel Rosa, ele vem negando toda essa figura de malandragem, inclusive a própria alcunha de malandro. Ele propõe ao povo civilizado que chame o Wilson Batista não de malandro, mas de rapaz folgado, que é o nome da música, inclusive. Para mim, essa música já é muito problemática, porque olhando todo esse contexto social, né, de tudo que eu falei para vocês, né, do papel do Noel Rosa ali dentro do samba, de ser esse cara branco que traz o samba para o meio radiofônico e consegue uma visibilidade para o samba, e isso ali é muito bom para ele, é bom também para muitos compositores do samba que acabam, né, podendo ter acesso a ganhar dinheiro, a trabalhar com a arte deles, um processo muito parecido com que a gente viu dentro da capoeira. Mas se dentro da capoeira teve o mestre Bimba para conseguir mediar essa relação ali com a sociedade por um olhar e viés negro, no samba, o Noel Rosa, ele cumpre o papel de fazer isso a partir de um olhar branco, embranquecido, embranquecedor. E é importante falar, gente, que toda e qualquer vez que você for tornar um produto que é periférico, que é popular, que é de uma outra raça, aí do ponto de vista, né, sociológico, que se compreende do lugar social, que é o conceito de raça, como foi construído, ele vem até hoje influenciando, né? Toda vez que isso acontece e você quer transformar isso num produto, você quer
fazer ele ter a grande aceitação das massas, você vai ter que sim fazer esse movimento de embranquecer, porque o povo branco é quem domina os meios de produção e as condições sociais de transformar aquilo em um produto aceitável para a maioria da sociedade, mesmo que ele seja uma minoria do ponto de vista numérico, mas é ele quem domina os meios de produção. E as gravadoras na época nada mais eram do que esse meio de produção. E aí quando o Noel Rosa vem e tenta domesticar essa figura do malandro, se alinhando com os valores do Vargas, e como eu falei, esse samba do Wilson Batista, ele chegou até a ser censurado na época, deu uma grande repercussão, bafafá, e aí vem o Noel Rosa mostrando o caminho da aceitação popular, né? Que é esse caminho do embranquecimento. Não que a música do Wilson Batista representasse todas as pessoas pretas e aquela fosse a essência do povo preto, mas aquela era uma escolha de uma boa parte da população preta de se mostrar resistente a esse processo de enquadramento das elites brancas. E o Noel já vem falando que o processo de aceitação do povo preto naquela sociedade é realmente largar a navalha e virar um sambista, porque naquele tempo o sambista, o malandro, o capoeirista, eles andavam muito próximos ali, era o mesmo universo, que muitas vezes era a mesma pessoa que praticava todas essas atividades. Então aí eu já vejo uma polêmica, mas o que dá pra gente dar uma passada de pano ali pro Noel Rosa é o fato de que tinha pessoas pretas também ali do samba que apoiavam isso, essa visão de mundo. Inclusive eu vou colocar agora para vocês o resultado disso, né, dessa disputa ali sobre a figura do malandro que veio depois daí. Confere agora esse vídeo para vocês verem como foi modificada a figura do malandro e com pessoas pretas do mundo do samba engolindo e reproduzindo o mesmo discurso que o Noel. E como o Noel ele era um vivente daquela manifestação cultural, ele também tinha o direito de filosofar sobre ela e propor caminhos para ela. Só que são caminhos polêmicos, complicados, que tem que ser muito bem pensados na forma como vai ser dito e realmente quais são os valores que você está encaminhando. Realmente você está dentro ainda dos valores daquela manifestação que você está? Então é algo que é polêmico e também não é fechado, né? Os valores vão realmente se modificando ao longo dos anos e então tem essas disputas e o Noel Rosa ele fez parte dessas disputas, né? Como alguém que vivia o samba e que quando você vive uma manifestação cultural, você não desliga em alguns momentos para alguns assuntos, você obviamente vai ter opinião sobre alguns assuntos. Então isso aí ainda me faz olhar de uma forma ok, né, para essa música do Noel, ali como sendo uma disputa, mas a gente já vê muitos pontos problemáticos aí. Já dá para ver a maneira como o Noel olhava para o samba, para aquele momento histórico e para a participação dele nesse movimento histórico, né? Ele não se colocava ali como o linha de frente da resistência e manutenção dos valores do samba tradicional. Ele vem para trazer essa nova roupagem, né? É nesse lugar que ele se contextualiza, assim, ele se insere aí. Houve uma polêmica confundindo o malandro com o vagabundo. Então veio o debate. Malandro é uma coisa, vagabundo é outra. Vagabundo é o periculoso, malandro é o artista. Isso. Se você não for malandro na sua profissão, você perde o segurança. Perde mesmo. Todo setor você tem que ser malandro. Malandragem não é pilantragem e não é poluição. Vou lhe dizer qual é a diferença que tem do malandro para o vagabundo. É que o malandro vive na cidade, gozando as delícias deste mundo. Vocês perceberam? Entenderam como foi forte, marcante esse discurso do samba e do malandro como outra figura? A ideia da inteligência, da sagacidade, foi substituindo a ideia da violência, da vagabundagem, e da vagabundagem, como eu já falei antes, que muitas vezes tinha um viés político de se recusar a ser o que o mundo europeizado, embranquecido, espera daquelas pessoas.
Vocês conseguiram compreender como tem um debate, um discurso de narrativas aí muito forte? Então agora a gente vai voltar para as próximas músicas da polêmica. O Wilson viu na resposta de Noel uma excelente oportunidade para ele se promover, porque afinal de contas ele era um iniciante e o Noel já um artista consagrado, muito conhecido aqui no Rio. Para botar lenha na fogueira, fez um samba chamado Mocinho da Vila. Você que é mocinho da vila, fala muito em violão, barracão e outros ficotes mais. Se não quiser perder o nome, cuide do seu microfone e deixe quem é malandro em paz. Injusto é seu comentário, fala de malandro, quem é otário. Mas malandro não se faz, eu de lenço no pescoço, desacato, também tenho o meu cartaz. Fazer só uns comentários rápidos para vocês verem aí que teve a volta do Wilson Batista. Então ele já saiu batendo, defendendo, reafirmando a política dele e falando: você que é mocinho da vila, com seus fricotes e tudo mais, deixe o malandro em paz, assim, você vai perder seu microfone. Fala de malandro quem é otário. Então é isso. Foi rolando essas disputas da figura do malandro, sobre essas ideias que estavam ali na época, e o Wilson Batista reforçando as ideias dele, os valores dele. Coisa que, inclusive, ele trazia muito pra vida pessoal dele, tá, gente? É bem quase que autobiográfica essas músicas do Wilson, porque ele realmente é conhecido por ter sido um boa vida, assim, aquele cara que pensava muito mais em viver o hoje do que se preocupar em deixar uma obra registrada, pensar o samba enquanto trabalho, aquela coisa, né, de bater ponto e tudo mais. Isso, inclusive, acabou atrapalhando ele nessa questão de ser jogado aí no ostracismo, assim, do samba. Você vai dizer assim, óbvio que quem entende, quem manja de samba, conhece o Wilson Batista, mas ele não teve o cartaz que o Noel Rosa tem hoje aí na figura popular brasileira, mesmo, como eu falei, o Paulinho da Viola falando que o Wilson Batista seria o maior sambista da história brasileira. Aí agora a gente vai para a próxima música aí do embate. Só para falar para vocês prestarem uma atenção dobrada nessa música, porque para mim ela é a grande questão aqui nesse vídeo que eu quero trazer para vocês. Ela é que a gente mais vai analisar, ela que eu vou levar o corte pro Instagram, porque aqui é o momento onde eu considero, e muita gente considera, que o Noel Rosa fez uma música racista e que o Wilson vai responder depois, tá? A primeira pessoa a vir falar sobre isso foi o Caetano Veloso, tá? E aí outras pessoas articularam, falaram sobre o assunto. Mas presta atenção na letra, depois a gente fala mais sobre ela. Vamos lá. Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba, que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a vila Isabel da samba. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem ninguém, que nos faz bem. Tendo o nome de transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. O sol da vila é triste. Gente, deu uma pausa aqui, tem mais um trechinho aí, mas tem muita coisa aqui, muito detalhe nessa parte, que é justamente esse o trecho que é considerado um trecho racista pelo Noel Rosa. Tudo começa, a meu ver, quando ele fala da parte do bacharel. O bacharel, como eu falei, é um alto título que ele já se deu em outra música, inclusive, dele.
E ele ficou conhecido assim, o bacharel do samba. Ele fez faculdade, mas ele não chegou a concluir, né? Ele fez faculdade de medicina e não chegou a concluir. Mas ele se coloca nesse ar professoral, o bacharel, o que tem um título. E esse título acadêmico já traz ali essa figura já do elitismo, e o elitismo branco, obviamente, né? Porque quem tinha acesso à universidade naquela época era esmagadoramente a população branca, né? Raríssimos os casos de pessoas pretas nesse momento que puderam cursar uma faculdade. E aí ele já me vem com esse elitismo. E aí não tem jeito, mano. Você entrou no elitismo, vai ser muito difícil de você não esbarrar no racismo também. Já acho o elitismo horrível por si só. Já deveria ser condenado por si só. Mas não, ia ser muito difícil ele não esbarrar no racismo. Mas ele fez isso de uma forma, assim, olha, magistral. Se você for ver, ele fala de Vila Isabel, que é o bairro dele, e para quem sabe, né, do mundo do samba, principalmente antigamente ainda mais forte, mas hoje em dia ainda é muito assim, tinha essa coisa das localidades, né, os bairros, aquelas patotas de malandro, até já indo na capoeira mais antigamente ainda das maltas e tudo mais, tudo se organizava em torno dessa localidade geográfica ali dentro da cidade. Então tinha essas rivalidades assim, que já foram mais ou menos ao longo da história aí, entre os bairros de cada cidade, do Rio, de São Paulo e de outros lugares. E aí ele fala da Vila Isabel como esse lugar, né, do samba ali. E aí ele fala que São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. Aí já fazendo uma alusão aí ao café com leite. Eu falei um pouco disso, da República do Café com Leite, no meu outro vídeo aqui do canal, que era aquela política de, né, revezamento de São Paulo e Minas, para quem ia comandar o país, um pouco antes ali do Vargas tomar o poder. Mas ainda assim eram os dois maiores, produtos de exportação do Brasil, o café e o leite. E aí ele fala do bairro de Vila Isabel, que com o nome de princesa, quem é a princesa? Isabel, ia redimir o samba. Ele fala de um feitiço, né? Um feitiço bom ali, que seria sem farofa, sem cachaça. Então, que feitiço é esse? Feitiço de branco. Ele traz ainda essa ideia da Vila Isabel, Princesa Isabel, ele faz esse trocadilho, que por ter nome de princesa ia redimir o samba, iria civilizar ali praticamente o samba, né? É isso que ele tá tentando passar, assim, é essa ideia que ele tá tentando passar com esses versos. Então, putz, velho, ele errou assim de todas as formas que ele podia errar ali, sabe? Tipo, e mostra esse processo assim descaradamente do embranquecimento do samba. Consciente ou inconsciente, é isso que tá aqui em voga nesse momento. Essa é a política que está se trazendo para o samba, que se tentou trazer para a capoeira, já nesse período mais ou menos, um pouco para frente, aí, isso ainda ficou vivo, essa luta, né? E tem desdobramentos que são influentes até hoje dentro da capoeira. O maior representante disso, acho que era do Rio de Janeiro, o Senhorzinho. E aí, como eu falei, o Mestre Bimba, o Mestre Pastinhas vem ali com modelos alternativos que ainda assim fazem esse processo de embranquecer certos elementos para conseguir, né, transformar um produto que consiga vender e consiga sair da marginalidade, que consiga lutar para não desaparecer como outras manifestações culturais desapareceram, e a capoeira ainda que teve uma forte repressão contra ela. Então tem aí toda essa disputa que tá rolando nesse momento, assim. Só que, como eu falei, na capoeira predominou esse modelo preto, mas ainda assim com certos elementos que foram se intensificando de embranquecimento ao longo das décadas, assim. Mas aí você tem que compreender o processo da capoeira ao longo do século XX inteiro, assim. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas ele é meio polêmico, vai dar uma dor de cabeça, então tô sem pressa para fazer isso agora. Então vamos voltar para as músicas e a gente vai falando um pouco mais sobre essas disputas aí. Samba não assiste porque a gente implora.
tranquila, é a nossa vila, o berço dos folgados. Não há um cadeado no cordão, porque na vila não há ladrão. Se vocês forem ver, ele fala aí o berço dos folgados, que ele já tinha proposto na outra música que a gente trocasse malandro por rapaz folgado. Então é o berço da malandragem. Só que, meu, era um bairro de classe média que já tinha sido um bairro mais perigoso e pobre, e ele tava se orgulhando aqui nos versos, inclusive, de agora tá um bairro... não que necessariamente ele estivesse pensando nisso, mas era um bairro embranquecido, era um bairro que já estava ali alcançando uma classe média, que já estava algo mais seguro, e aí ele fala sobre isso, de novo dando aquela esbarrada ali no elitismo. Mano, essa música é um clássico, é realmente a poesia dela, a métrica dela, a melodia dela, é inegável que é de uma qualidade absurda, mas, né, tem todos esses problemas aí que... Pra mim, pelo menos, quando ouço, reconheço as qualidades, mas não tem como não fazer as associações que eu faço. E agora a gente vai ver a resposta que o Wilson Batista deu pra essa música, que, meu, sério, eu acho o Noel incrível, assim, nessa parte técnica, de qualidade, de melodia, de rima e tudo mais. Ele é realmente um poeta que é inegável a qualidade que ele tem, você tem que assumir a qualidade que ele tem. Mas o Wilson, meu, pra mim, às vezes todas as respostas dele são assim, ó, geniais. E aí foi a vez do Wilson caprichar numa resposta, na base do verso a verso, como Noel tinha feito com ele. Um samba que tem uma melodia espetacular chamado Conversa Fiada. É conversa fiada, dizer e com samba na vila tem feitiço. Eu fui ver para crer e não vi nada disso. A vila é tranquila, porém eu vos digo, cuidado. Antes de irem dormir, deem 2 voltas no cadeado. Eu fui à vila ver o arvoredo se mexer e conhecer o berço dos folgados. A lua dessa noite demorou tanto, me assassinaram o samba, veio daí o meu pranto. O Wilson caprichou, mas o Noel caprichou mais ainda, como a gente pode ver. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Fazer poema lá na vila é um brinquedo, ao som do samba dança até o arvoredo. Eu já chamei você pra ver, você não viu porque não quis. Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. A vila é uma cidade independente, que tira samba, mas não quer tirar patente. Pra que ligar a quem não sabe aonde tem o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Aí vocês viram, né, a resposta do Wilson, que pra mim é genial, e tem a resposta do Noel, mas tem uma polêmica nessa resposta do Noel,
Porque tem quem diga que essa música não foi feita para a música do Wilson Batista. A galera da velha guarda da Salgueiro fala que essa música teria sido feita pro Anternô Gargalhada, que era um outro sambista da época, que também teve uma polêmica com o Noel, e eles ficaram trocando músicas durante um tempo também. E seria pra ele, e não pro Wilson. Só que é difícil, a gente acreditar, porque tem um trecho que parece que, assim, respondendo muito o verso. E mesmo quando quem é você que não sabe o que diz, parece muito como se fosse pro Wilson mesmo, até por ser um cara que tava começando ali na cena, e aí tirou de desconhecido, assim, quem é você aí que nem sabe o que diz? E aí me lembrou até aquela música de capoeira, né? Quem é você, o que veio de lá? Quem é você, o que veio de lá? Tinha muito essas jogadas, né, de ficar tirando. Na capoeira também tem, é muito comum, né, desse meio musical, fazer esses versos de escárnio um pro outro. E agora vai ter uma outra música do Wilson, que é isso, é uma resposta a essa do Noel, ou essa do Noel não foi pra ele, e aí ele só quis realmente dar uma alfinetada no Noel. E é uma música que, putz, ele dá umas mancadas, né, porque ele é bem capacitista nessa música, assim, mas é óbvio, gente, tudo que eu tô falando aqui, a gente tem que tentar não ser anacrônico, né, olhar com o olhar daquela época, né, as possibilidades daquela época. Eu acho que a música do Noel, mesmo para aquela época, por 100 anos atrás, então ser outras discussões sobre o que é racismo, o que não é racismo. Então, mas mesmo dentro daquele contexto, tinha racismo ali. E também é importante a gente entender que o racismo ele tá na sociedade e você pode ser um reprodutor do racismo ao mesmo tempo em que você não acredite na inferioridade do negro enquanto indivíduo. Mas tem tantos elementos que são martelados e reproduzidos durante tanto tempo na nossa sociedade e que são passados tão como comuns que às vezes a gente reproduz se a gente não problematizar eles. E muitas coisas só vieram a ser problematizadas um tempo depois. Mas acredito que mesmo na época do Wilson e do Noel, dessa disputa, as palavras do Noel realmente ainda não cabiam ali. Já se tinha uma consciência de que ele estava viajando. Ele até tenta dar uma redimida nessa música que a gente acabou de ouvir, na parte do elitismo dele. Se vocês forem reparar, ele começa a falar que a vila não quer abafar ninguém. Ela só quer mostrar que faz samba também. Então, antes que ele colocava que era o berço dos folgados, onde ia redimir o samba e todo esse rolê, agora ele já vem falando que ele já manda uma saudação para Estácio, para Mangueira, e aí ele fala que a Vila Isabel só quer fazer samba também. Mas ainda traz aquela questão, né, da visão paternalista e racista que ele olhou pro samba naquele momento. E aí agora o Wilson dá essa nova música, onde ele fala da deficiência física do Noel. E aí, de novo, a gente tem que olhar para isso com o contexto da época. Não se tinha toda essa discussão sobre capacitismo que a gente tem hoje em dia. O Noel, ele tinha um queixo afundado, e é disso que vai tratar a música, né? E é por causa de problemas no nascimento, aí foi preciso até tirar ele com fórceps da barriga da mãe, então é daí que vem. Então vamos conferir essa última música aí. Boa impressão nunca se tem quando se encontra um certo alguém que até parece um Frankenstein. Mas como diz o rifão, por uma cara feia perde-se um bom coração. Entre os feios és o primeiro da fila, todos reconhecem lá na vila. Essa indireta é contigo, e depois não vai dizer que eu não sei o que digo. Sou teu amigo. Nessa música, reforça ainda mais a ideia de que Palpite Infeliz tinha sido sim pro Wilson. Porque ele responde essa do Noel, né? Tipo, ó, não vai dizer que eu não sei o que digo.
Poderia, ainda assim, ele se intrometendo, falar assim, ó, não vai fazer igual você fez com ele e falar que eu também não sei o que digo. Poderia ser, mas ainda assim, com todo esse contexto, reforça essa ideia de que Palpite Infeliz foi sim pro Wilson Batista e ele estava respondendo aqui agora. E aí o resto da música é tudo aquilo que eu já tinha falado para vocês antes. E aí a última é Terra de Cego, de novo do Wilson Batista, mandando uma indireta pro Noel. O Wilson fez ainda um samba chamado Terra de Cego, em que ele dizia o seguinte: perde a mania de bamba, todos sabem qual é o teu diploma no samba. És o abafa da vila, bem sei, mas em terra de cego quem tem um olho é rei. Pra não terminar a discussão, não deves apelar para o barulho à mão. Em versos podes bem desacatar, pois não fica bonito um bacharel brigar. Ó, sobre essa, né, Terra de Cego. Aí ele, né, outra música que ele vai pra tiração escarneada, assim, completa. E aí rola um papo de que depois do Frankenstein da Vila, o Noel Rosa teria se enfurecido e até querer sair na mão com o Wilson Batista. E aí essa é uma outra resposta, que pro Wilson Batista não era interessante sair na mão com ele. Ele queria que o Noel fizesse uma resposta pra depois ele fazer outra e aí alimentar isso. Apesar de que os dois não eram inimigos, não. Tipo, eles tinham uma relação, não vou dizer que eram compadres, parceiros ali, mas até onde eu sei eram amigos, tinham um bom convívio, rodas de samba junto, todo esse rolê. Tem mais uma música nesse repertório aí, que vou até colocar a explicação, não vou nem eu falar. Aqui no vídeo ele continua e explica, né, a ideia dessa outra música, mas eu não vou colocar a música para vocês ouvirem e a gente nem analisar ela, porque a gente só vai acrescentar mais uns minutos aí num vídeo que eu sei que já tá ficando grande. E também que aí fica um exercício para vocês, pesquisa aí essa última música, que é uma parceria dos dois. Então, vocês veem como eles não tinham essa inimizade absurda. Vocês vão entender agora a ligação entre eles nessa última música. É um trechinho rápido aqui. O Noel ouviu aquilo no rádio, naturalmente não gostou da letra, né? Mas gostou da melodia. E um tempo depois encontrou o Wilson num café e propôs a ele fazer uma nova letra para essa música, uma parceria única entre os dois, né? E que teria como um assunto comum uma mulher que ambos namoraram, né? Para o Wilson, só um caso passageiro, para o Noel, o grande amor da sua vida, Cici. E é para Cici que o Noel escreveu uns versos assim muito duros nesse Deixa de Ser Convencida. Deixa de Ser Convencida, gente. Tá aí o nome da música. Quem quiser, eu vou colocar o link aqui do vídeo completo e de outros vídeos, de podcast, de coisas falando sobre essa disputa, que eu adoro essa disputa. Acho os versos delas assim muito bons. Então são sambas bem legais. Então eu vou colocar aí pra vocês, quem quiser acompanhar, acompanha. E aí vocês ouvem essa música. Ou então fica aí de tarefa de casa aí, ó. Assiste, procura, caça, Deixa de Ser Convencida, né? Procura aí da Cici, que foi essa paixão em comum que os dois tiveram, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa polêmica. Depois eu quero que vocês comentem aí se vocês querem mais sobre esse tipo de vídeo, esses reacts, essas disputas que a gente pode colocar aí entre capoeiras ou entre sambistas ou outros músicos no geral aí da cultura preta. Então, espero que vocês gostem aí do conteúdo. Não esquece aí de curtir, de comentar, de apertar o sininho, de mandar para os amigos, beleza? Continua com a gente aí, confere o material que eu vou colocar na descrição aí, tem muita coisa legal, tem uns artigos inclusive sobre essa disputa, tá bom? Então, abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Continua com a gente aí nos próximos vídeos do canal. Abraço!